Nas margens do Mar da Galileia, na região de Gadara, um homem vivia em um estado de desespero e isolamento, atormentado por forças que ninguém conseguia compreender. A vida nas aldeias vizinhas era marcada pelo medo, pois seus gritos ecoavam pelas cavernas e colinas, um presságio inquietante de sua presença. A história desse homem, que um dia fora conhecido entre os seus, agora se resumia a um ser atormentado, cercado por legiões de demônios que o mantinham aprisionado em uma realidade de dor e sofrimento. Ele não tinha laços com sua família ou amigos. Sua existência se resumia a uma luta constante contra os grilhões invisíveis que o aprisionavam. Os moradores da região, cansados e apavorados, evitavam as cavernas que se tornaram o lar desse homem. Eles se lembravam de tempos mais tranquilos, quando ele era uma parte vital da comunidade. Agora, seu estado de desolação e sua aparência selvagem eram um lembrete constante da fragilidade da condição humana. Apesar da situação extrema, um fio de esperança ainda balançava dentro dele. Uma busca por libertação que o levou a correr em direção a um homem que, segundo rumores, tinha o poder de curar e restaurar. A fama de Jesus estava se espalhando, e ao avistar o Nazareno, uma chama de esperança acendeu em seu coração. Quando ele se lançou aos pés de Jesus, o clamor por ajuda era mais do que palavras. Era a expressão de uma alma angustiada que implorava por alívio. O olhar penetrante de Jesus encontrou dele, e naquele instante um silêncio profundo pairou no ar. A luta interna entre a escuridão que o possuía e a luz que estava diante dele criava uma tensão palpável. O homem, mesmo em sua condição mais degradante, sentia que a salvação poderia estar ao alcance. O que estava em jogo era mais do que a sua própria libertação. Era a possibilidade de um novo começo. Não apenas para ele, mas para toda a sua comunidade que havia sofrido com seu tormento. À medida que a cena se desenrolava, a presença de Jesus tornava-se cada vez mais intensa. O poder que emanava dele era palpável, e a expectativa de um milagre pairava no ar. O homem possuído, embora consumido pelo medo e pela dor, sabia que a oportunidade de transformação havia chegado. A decisão de se entregar a esse poder, de deixar para trás as correntes invisíveis que o aprisionavam, tornava-se uma questão de vida ou morte. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas o seu destino, mas também o futuro de todos que o conheciam. A narrativa de dor e desespero estava prestes a se transformar em uma história de libertação e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr sobre as águas tranquilas do Mar da Galileia, as sombras se alongavam e engoliam as margens da região de Gadara. A atmosfera, que antes era de vida e alegria, agora estava impregnada de receios. O homem atormentado, conhecido apenas como o possesso de Gadara, se arrastava pelas rochas, suas unhas sujas e quebradas arranhando a terra. Ele olhava para o céu, buscando uma luz que parecia distante, um sinal de que sua existência ainda tinha significado. Em uma das aldeias próximas, um grupo de pescadores discutia em voz baixa, nervosos com a possibilidade de encontrar o homem em suas rotas. Você ouviu os gritos esta noite. Um deles sussurrou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Dizem que ele é possuído por legiões. Ninguém está seguro perto dele. Outro pescador, mais velho, sacudiu a cabeça. Não podemos continuar vivendo assim. Precisamos encontrar uma solução. Essa situação não pode durar mais. Enquanto isso, o possesso lutava contra as vozes em sua cabeça, ecos de um passado que ele mal lembrava. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ele se sentia preso em uma prisão invisível, e a ideia de libertação parecia um sonho distante. Mas quando ouviu rumores sobre Jesus, suas esperanças começaram a se reacender. Se ele é realmente quem dizem, talvez eu possa ser livre, pensou. Uma centelha de determinação começando a se formar em seu coração atormentado. Naquela noite, enquanto o homem se preparava para encontrar Jesus, seus pensamentos foram interrompidos por outra onda de dor. Libertação. Onde está você? Eu só quero ser eu novamente. Ele murmurou para si mesmo, sentindo-se cada vez mais perdido. A escuridão em sua mente parecia rir dele, mas uma voz interna sussurrava. Vá até ele. Ele pode te ajudar. Ele lutou contra as correntes invisíveis que o mantinham preso. Cada passo em direção à costa era uma batalha contra o desespero. Do outro lado, na aldeia, as conversas sobre o Nazareno continuavam. Ele curou o cego de Jericó, mencionou um dos pescadores, seus olhos brilhando de esperança. Se ele puder fazer isso, então talvez ele possa ajudar o homem de Gadara. Outro respondeu, cético, e se ele não puder? E se ele se tornar mais violento? Não podemos arriscar nossas vidas por um homem que já foi perdido. Os pescadores, presos entre a esperança e o medo, foram se dispersando enquanto o possesso se aproximava da praia, sua respiração acelerada e seu coração batendo forte. Ele viu Jesus ao longe, cercado por uma pequena multidão que o seguia. Eu preciso ir até ele, pensou.
sua determinação crescendo. Mas, assim que ele se aproximou, uma onda de ansiedade o atingiu. E se ele não me reconhecer? E se eu não for digno? Naquele momento, uma mulher da aldeia, que também havia ouvido rumores de Jesus, olhou para o homem e reconheceu sua dor. Você não está sozinho, disse ela. Sua voz suave. Ele pode te ajudar. Eu já ouvi histórias sobre o que ele fez. Não tenha medo. Suas palavras, repletas de compaixão, tocaram o coração do possesso, que sentiu a fragilidade de sua própria condição. Eu só quero ser livre, ele respondeu, sua voz trêmula, um pedido de ajuda disfarçado de desespero. A mulher encorajou-o a se aproximar ainda mais, e naquele instante, o homem se lançou aos pés de Jesus. O clamor por ajuda era mais do que palavras. Era a expressão de uma alma angustiada que implorava por alívio. A multidão parou em silêncio, os olhares fixos na cena com expectativa e medo. O possesso, em sua vulnerabilidade, estava prestes a se encontrar com a esperança que ele tanto buscava. Jesus, percebendo a dor e a luta do homem, olhou profundamente em seus olhos. O que você deseja? Perguntou ele, a calma em sua voz contrastando com a tempestade que atormentava o coração do homem. O possesso, lutando contra suas próprias correntes, finalmente respondeu: Senhor, eu quero ser livre. E com isso, as esperanças e medos da comunidade se entrelaçaram em um único momento de expectativa. A resposta de Jesus não apenas moldaria o destino do homem, mas reverberaria por toda a região, prometendo uma nova narrativa de restauração e esperança. Enquanto o possesso se prostrava aos pés de Jesus, um silêncio pesado dominou a multidão. Os pescadores, que antes discutiam em voz baixa, agora observavam em tensão, com os corações acelerados. O homem atormentado, por sua vez, sentia uma mistura de esperança e pavor. E se eu não for digno? Essa dúvida ecoava em sua mente, enquanto a presença de Jesus parecia iluminar a escuridão que o envolvia. Jesus, percebendo o conflito interno do homem, inclinou-se um pouco mais perto. Você não precisa temer. Sua dor é vista e seu clamor é ouvido. As palavras dele penetraram no âmago da alma do possesso, mas ao mesmo tempo, ele lutava contra a tempestade de vozes que o atormentavam. E se eu falhar? E se a libertação não vier? O que será de mim? O medo de ser rejeitado, de permanecer preso em sua condição, era quase insuportável. Na multidão, a tensão aumentava. Os pescadores, divididos entre o desejo de ajudar e o medo de represálias, murmuravam entre si. E se isso apenas o deixar mais agressivo? E se Jesus falhar, isso nos colocar em perigo? Um deles, o mais jovem, sentiu seu estômago revirar. Ele entendia a dor do possesso, mas a ideia de confrontar uma força desconhecida era assustadora. O que fazemos se ele não conseguir? Enquanto isso, o possesso sentia a pressão das expectativas. Se eu não for curado, serei apenas uma farsa. E se Jesus não puder me salvar, o dilema o consumia. Ele sabia que a libertação era sua única esperança, mas a possibilidade de fracasso pesava sobre seus ombros como uma âncora. Ele olhou para Jesus, buscando aquela luz que parecia tão distante, mas que agora estava diante dele. Senhor, eu quero ser livre, repetiu, sua voz mais firme, mas ainda trêmula. Jesus não desviou o olhar. A conexão entre eles era palpável. Então, vem até mim e entrega-te totalmente. Tudo que você carrega, entregue a mim. A voz de Jesus era um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. O possesso hesitou, sentindo as correntes invisíveis que ainda o prendiam. E se eu não conseguir me livrar delas? E se eu não souber como me entregar? As dúvidas se multiplicavam, e ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquele momento de vulnerabilidade, a mulher que o havia encorajado a se aproximar deu um passo à frente. Você não está sozinho. Nós estamos aqui com você. Suas palavras de apoio ecoaram, e outros na multidão começaram a se mover, criando um espaço ao redor do homem. A solidariedade que surgiu como um fio tênue entre eles fez o possesso sentir que havia uma chance de mudança, mas a dúvida continuava a atormentá-lo. Jesus, percebendo a luta interna que se desenrolava, disse: a fé é um ato de coragem. Você deve escolher entre permanecer na dor ou dar o passo em direção à liberdade. O possesso olhou para as faces preocupadas da multidão e percebeu o peso de sua decisão. O que acontecerá se eu falhar? A questão o consumia, mas ao mesmo tempo, ele sentia que a oportunidade de se libertar estava ao alcance das mãos. Enquanto a multidão observava em expectativa, o possesso decidiu arriscar. Ele se levantou, sentindo a força das vozes que o mantinham preso começando a diminuir. Eu escolho a liberdade, declarou. A voz mais clara agora, ressoando como um grito de guerra contra a escuridão que o cercava.
Nessa fração de segundo, a tensão na multidão alcançou um clímax. As pessoas trocaram olhares, algumas em medo, outras em esperança. O possesso estava prestes a se encontrar com sua verdade mais profunda, mas a batalha ainda não tinha terminado. Ele sentiu o peso das expectativas, não apenas suas, mas também da comunidade, que observava atentamente, aguardando o desfecho dessa história. As forças externas e internas colidiam em um momento decisivo. O possesso percebeu que suas ações não moldariam apenas seu destino, mas também afetariam a vida de todos ao seu redor. Se eu falhar, todos nós seremos afetados. Mas se eu triunfar, a possibilidade de esperança e renovação pulsava no ar, e a escolha estava diante dele. Ele respirou fundo, pronto para enfrentar o desconhecido, determinado a romper com as correntes que o prendiam. Ou a Fasserizo. Ele não apenas buscava a própria libertação, mas também a salvação de uma comunidade que havia sido afetada por sua dor. A batalha estava apenas começando, e o que se seguiria seria uma prova de fé, não apenas para ele, mas para todos que estavam ali reunidos. O possesso sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, enquanto as palavras de Jesus reverberavam em sua mente. A decisão estava diante dele, e a pressão parecia aumentar a cada segundo. Eu escolho a liberdade. A frase ecoou em seu coração como um mantra, mas a dúvida ainda se entrelaçava com a determinação. Ele sabia que, se falhasse, não apenas sua vida estaria em jogo, mas também a esperança daquelas pessoas que o cercavam. Ele olhou para os rostos da multidão, menos alguns ansiosos, outros repletos de compaixão. E se eu não conseguir? A pergunta o atormentava. Mas ao mesmo tempo, seu desejo de libertação crescia mais forte. A multidão estava em silêncio, mas a tensão era palpável, quase eletrificada. Os pescadores, que antes estavam divididos, agora compartilhavam um sentimento comum de expectativa e temor. O jovem pescador que havia hesitado antes, agora se adiantou. Nós acreditamos em você. Vá em frente, nós estamos com você. Suas palavras foram um bálsamo para o coração do possesso, permitindo que a esperança começasse a superar o medo. Jesus, com seu olhar penetrante e cheio de amor, continuou a encorajá-lo. É na fraqueza que você encontrará força. Deixe para trás o que o aprisiona e confie na luz que eu ofereço. O possesso sentiu um impulso dentro de si, uma vontade de se libertar das correntes invisíveis que o mantinham preso. Ele percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra as vozes que o atormentavam, mas contra a própria crença de que ele era incapaz de mudar. Em um momento de clareza, ele começou a se lembrar de quem realmente era antes de ser dominado pela dor. Eu sou mais do que esse sofrimento, pensou. Eu sou digno de amor, de paz, de vida. Essa percepção trouxe uma nova onda de coragem. E ele finalmente se levantou completamente decidido a se entregar a ressos. Eu me entrego. Sua voz ressoou firmemente, e um novo brilho de esperança surgiu em seus olhos. O narrador observava a cena, sentindo que o clímax da história estava prestes a se desdobrar. O possesso, agora com uma determinação renovada, olhou para Jesus, que estendeu a mão em um gesto acolhedor. Venha a mim, e eu te darei descanso. A multidão prendeu a respiração, como se o ar estivesse carregado de uma expectativa quase mística. O jovem pescador e os outros começaram a dar pequenos passos em direção ao homem atormentado, criando uma rede de apoio ao seu redor. A tensão aumentou à medida que o possesso se aproximava de Jesus. Ele sentia as vozes de seu passado tentando puxá-lo de volta, mas a força da solidariedade e do amor ao seu redor o impulsionava para frente. Cada passo que dava era um ato de coragem, uma escolha consciente de não se deixar vencer pelas sombras que o perseguiam. Eu quero ser livre, Senhor. A declaração se tornou um grito de guerra, não apenas para ele, mas para todos ali presentes. A multidão começou a murmurar, suas vozes entrelaçando-se em um canto de esperança. O possesso sentiu a energia da comunidade pulsando ao seu redor. Se eu falhar, eles também sofrerão, pensou. Mas isso não o deteve. Ele estava ciente de que a libertação não era apenas uma jornada individual, mas um caminho que poderia curar a todos. Jesus sorriu, um sorriso que transmitia compreensão e amor. A sua fé te salvou. Vá em paz. As palavras dele eram como um eco poderoso, preenchendo o espaço com uma nova energia. O possesso sentiu uma onda de alívio e amor incondicional que o envolvia, como se as correntes que o prendiam começassem a se desintegrar. O narrador percebeu que o momento decisivo estava se aproximando. A multidão, agora unida em um só coração, observava atentamente, suas esperanças entrelaçadas com as do possesso. Ele estava prestes a cruzar a linha entre a dor e a liberdade, e a tensão que antes era opressiva, agora se transformava em uma expectativa vibrante. A batalha final se aproximava, e o que aconteceria a seguir poderia mudar não apenas a vida do possesso,
mas também a de todos os que ali estavam. Ele tinha a oportunidade de se tornar um farol de esperança, e a escolha estava em suas mãos. O possesso sentiu seu coração pulsar com uma intensidade que ele nunca havia experimentado antes. À medida que se aproximava de Jesus, cada passo parecia um ato de coragem, uma batalha contra as sombras que o haviam consumido por tanto tempo. Ele podia ouvir as vozes em sua mente, sussurrando dúvidas e medos, mas agora elas eram um eco distante, quase irrelevante, diante da força que crescia dentro dele. Eu sou digno de liberdade. A afirmação se repetia em sua mente, um mantra que o empurrava para frente. Jesus o olhou com um amor que transcendeu qualquer dor que ele já havia sentido. Eu tô aqui, filho. Acredite em mim. Essas palavras penetraram suas defesas e tocaram o núcleo de seu ser. O possesso sentiu que estava prestes a romper com o passado, como um pássaro quebrando a casca do ovo. Mas a luta não seria fácil. Ele podia sentir a resistência, como se algo tentasse segurá-lo, puxá-lo de volta para a escuridão. O narrador observava com um misto de apreensão e esperança. A multidão, que antes estava paralisada pelo medo, agora estava em movimento, suas vozes se unindo em um coro de encorajamento. Nós estamos com você. As palavras do jovem pescador reverberaram, criando um espaço seguro ao redor do possesso. Ele sentiu a energia da comunidade, a força do amor coletivo que o envolvia e o protegia. Era como se cada rosto na multidão estivesse dizendo: não desista, você é mais forte do que pensa. O possesso respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. Ele olhou para as mãos de Jesus, estendidas em um gesto de acolhimento. A imagem era clara, um caminho para a liberdade. Ele sabia que esse momento não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que tinham sofrido, todos aqueles que haviam perdido a esperança. Se eu falhar, não só eu, mas todos nós sofreremos, pensou. Mas a determinação começou a substituir o medo. Ele se lembrou de quem era antes da escuridão, um homem cheio de sonhos, um filho amado. Eu não sou esse sofrimento. E o Sumeis, com esse pensamento pulsando em sua mente, ele se lançou para frente, estendendo as mãos em direção a Jesus. O momento era intenso, e a multidão prendeu a respiração. A tensão era palpável, e o narrador sentiu que o clímax estava prestes a se desdobrar. Eu escolho a liberdade. Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão, e o som reverberou nas almas dos presentes. Era um grito de guerra, um chamado à ação que todos ali sentiam. Jesus sorriu, um sorriso que irradiava paz e compreensão. A sua fé te salvou. Paz. O possesso sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se as correntes invisíveis que o prendiam estivessem se desintegrando. Ele estava tendo um vislumbre de quem poderia ser, e a sensação era avassaladora. As vozes que antes o atormentavam começaram a se dissipar, e ele sentiu um vazio que era, na verdade, um espaço para algo novo, algo belo. O narrador percebeu que a resolução parcial do conflito começava a se formar. O possesso estava de fato libertando-se, mas as consequências de sua escolha ainda estavam por vir. A multidão estava em êxtase. Lágrimas de alegria escorriam pelos rostos de muitos. O jovem pescador ergueu os braços em triunfo, e a emoção era contagiante. Cada pessoa ali sabia que aquele momento mudaria tudo. O possesso olhou em volta, sentindo a energia da vida pulsando ao seu redor. Ele havia escolhido a liberdade, mas ainda havia um longo caminho pela frente. O que viria a seguir poderia ser desafiador, mas ele agora tinha uma comunidade, um propósito e, acima de tudo, a certeza de que era digno de amor e paz. Ele estava pronto para enfrentar o amanhã, não mais como um homem atormentado, mas como um símbolo de esperança. O possesso sentia a adrenalina ainda pulsando em suas veias, um misto de euforia e incredulidade. Ele olhou nos olhos de Jesus, que agora irradiavam uma luz quase sobrenatural, e percebeu que havia dado um passo que não apenas mudaria sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. O clamor da multidão ainda ecoava em seus ouvidos, mas agora era uma sinfonia de apoio, não mais um eco de suas inseguranças. As lágrimas de alegria e alívio escorriam pelo seu rosto. Enquanto ele se deixava envolver pela nova realidade que começava a se formar, a multidão, antes temerosa, agora se aglomerava ao seu redor. Alguns dando-lhe tapinhas nas costas, outros abraçando como se ele fosse um velho amigo que havia retornado de uma longa jornada. Você é livre, repetiam. E a intensidade do amor que recebia era uma força poderosa. Ele nunca havia sentido algo assim antes. O peso que carregava durante anos estava começando a se dissipar. E com isso, uma nova esperança surgia. Enquanto isso, o narrador observava que as mudanças eram visíveis. A transformação do possesso não estava apenas em seu semblante,
mas em toda a atmosfera ao seu redor. As pessoas que antes estavam divididas entre o medo e a dúvida, agora se uniam em celebração, um testemunho do poder da fé e da comunidade. A bondade e a compaixão começaram a se espalhar como uma onda, tocando os corações de todos presentes. O jovem pescador, emocionado, foi um dos primeiros a tomar a palavra. Hoje, aprendemos que mesmo nas trevas mais profundas, a luz pode prevalecer. Vamos nos apoiar uns aos outros como essa comunidade que somos. O possesso, agora consciente de sua nova realidade, sentiu um misto de responsabilidade e esperança. Eu não posso voltar atrás, pensou, enquanto observava os rostos emocionados ao seu redor. Ele sabia que a luta interna ainda não havia terminado, mas agora tinha ao seu lado aqueles que o apoiavam. Não sou mais apenas eu, refletiu. Eu sou parte de algo maior. Tenho um propósito. A multidão, sentindo o mesmo, começou a compartilhar suas próprias histórias de dor e superação. Cada relato um pedaço de um quebra-cabeça maior. O possesso percebeu que, ao abrir-se para a liberdade, estava também abrindo espaço para que outros fizessem o mesmo. Ele se lembrou de um versículo que havia ouvido em sua infância, que dizia: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." João 8:36. Agora, essa liberdade estava se concretizando diante de seus olhos, e ele sentiu que o amor de Deus permeava cada interação. O narrador notou que, à medida que as histórias se entrelaçavam, novas conexões se formavam. Pessoas que antes eram estranhas começaram a se abraçar, a compartilhar suas lutas e esperanças, criando uma rede de apoio que prometia durar. As lágrimas de tristeza se transformaram em risos e celebrações, e o possesso, agora um símbolo de renovação, sentia que sua jornada estava apenas começando. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, e um novo entendimento tomou conta dele. Cada dia será um desafio, pensou. Mas agora, não estou sozinho, estou cercado por amor e esperança. E assim, ele deu um passo à frente, pronto para enfrentar o amanhã, não como um homem marcado pela dor, mas como um portador de luz em um mundo que, assim como ele, estava buscando a liberdade. O possesso sentia a luz e a vida pulsarem dentro dele. E um novo entendimento começou a se formar em sua mente. Ele sabia que sua libertação não era apenas um milagre individual, mas um ato de misericórdia divina que reverberava na vida de todos aqueles que o cercavam. Ao observar a multidão se unindo, ele percebeu que cada um deles também lutava suas próprias batalhas, e que juntos poderiam vencer as tempestades da vida. Enquanto as palavras de encorajamento ecoavam em seu coração, ele se lembrou de como Jesus havia vindo para os perdidos, para os quebrantados e os necessitados. O possesso se sentia parte dessa missão agora, e a responsabilidade que sentia não era um fardo, mas uma honra. Ele queria ser a voz que guiava outros a encontrarem a mesma liberdade que experimentara. Se eu pude ser restaurado, todos podem, pensou, com esperança renovada. O narrador, observando a cena, notou que a transformação do possesso não se limitava a ele. As pessoas ao seu redor começaram a agir com bondade e compaixão, formando um tecido comunitário que antes estava desfeito. Era como se a presença de Jesus tivesse plantado sementes de amor e cura nos corações de todos. Vidas que antes pareciam sem propósito, agora estavam entrelaçadas em um propósito comum: apoiar uns aos outros na jornada da fé. Conforme a noite caía, o possesso se virou para a multidão e, com a voz firme, compartilhou: "Hoje, somos testemunhas de que Deus não apenas transforma um coração, mas pode transformar uma comunidade. A partir desse dia, levarei essa luz aonde quer que eu vá. Não somos mais prisioneiros de nosso passado, mas cidadãos da luz." E assim, a mensagem de esperança se espalhou. As pessoas começaram a discutir como poderiam ajudar umas às outras, criando um espaço seguro para compartilhar suas lutas. O possesso percebeu que, embora sua jornada estivesse apenas começando, sua nova vida estava ancorada na solidariedade e na compaixão. Ele não estava mais sozinho, e isso fazia toda a diferença. Na quietude daquela noite, ele pensou: se a liberdade é um presente de Deus, então devemos compartilhá-la. O amor é a resposta, e juntos podemos construir um futuro que reflita essa luz. E no fundo de seu coração, ele sabia que essa nova vida era um reflexo da justiça divina, que sempre acolhe os arrependidos e transforma a dor em propósito. O narrador concluiu que a história do possesso era um testemunho da misericórdia de Deus, que não apenas liberta, mas também miuenê. A moral dessa jornada era clara: na fragilidade humana, a graça divina é a força que nos impulsiona a nos levantarmos e a caminharmos juntos na luz, como uma verdadeira comunidade de fé, amor e transformação. A justiça divina se manifestava através da restauração, e a verdadeira liberdade era de fato um chamado para amar e servir uns aos outros. O possesso,
agora livre e transformado. Olhou para o céu estrelado e refletiu sobre como a verdadeira fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão de se entregar a Deus e permitir que sua luz brilhe através de nós. Ele entendia que a transformação que experimentara não era um fim em si, mas o começo de um novo caminho, onde cada passo dado em direção a essa luz era um ato de obediência e confiança. Em sua jornada, ele aprendeu que a fé é um convite para se unir ao propósito divino e que cada um tem um papel a desempenhar na grande tapeçaria da vida. A lição prática que ele desejava compartilhar com todos era simples, mas poderosa. A transformação pessoal deve ser acompanhada por ações concretas de amor e compaixão. Ele sabia que ao estender a mão para ajudar os necessitados e ao oferecer um ouvido atento aos que sofrem, ele estava vivendo a verdadeira essência do amor de Cristo. Esse amor não se limita ao que recebemos, mas se expande quando compartilhamos, criando um ciclo interminável de esperança e renovação. O narrador, observando o possesso e a multidão ao seu redor, compreendeu que a história era uma mensagem clara sobre a capacidade de Deus de restaurar vidas e unir corações. A moral do relato estava enraizada na ideia de que a justiça divina não é apenas sobre a redenção individual, mas sobre a construção de uma comunidade que reflete os valores do reino de Deus. A verdadeira liberdade se manifesta quando escolhemos amar e servir uns aos outros, reconhecendo que, na fragilidade humana, é a graça divina que nos fortalece e nos une. Assim, o possesso e a comunidade se tornaram um testemunho vivo de que, quando permitimos que o amor de Deus entre em nossas vidas, não apenas somos transformados, mas nos tornamos agentes de transformação, iluminando o mundo ao nosso redor. Eles aprenderam que a verdadeira luz brilha mais intensamente quando compartilhada, e juntos, estavam prontos para caminhar na fé, com corações abertos e mãos estendidas, prontos para acolher e servir.